texto do Gênesis, realmente ele parece uma bela poesia. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então Deus disse, haja luz, e houve luz. Fala então de um firmamento no meio das águas. Isso tudo parece poético demais. Se é poesia, não é história. Você entendeu o argumento? Tem muita gente dizendo, olha, isso aqui é poesia, é a mesma coisa de pegar uma música de amor de Roberto Carlos e achar que ali está contando uma história real. É só uma poesia. Poesia não é história. Bom, vamos analisar primeiro se o Gênesis é realmente apenas uma poesia. Mas antes eu quero mostrar para você que é mito dizer que uma poesia não pode ser história real, porque nós temos um dado aqui que ilustra o contrário disso. Veja, aqui nesse quadro nós temos, num canto, um trecho do hino nacional brasileiro. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Em teu formoso céu, risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. É lógico que aqui eu tenho uma poesia. O céu não é risonho, não é límpido, né? O céu não é uma coisa que você limpa com água sanitária. Isso é lógico, é uma linguagem poética. Mas será que o fato dessa linguagem poética estar ali no hino nacional brasileiro não significa que ela reflita uma realidade histórica? É claro que sim. Veja bem, eu vou mostrar para você a mesma fala do hino nacional brasileiro, agora em forma de história. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido. Brasil, o maior país da América do Sul, cuja extensão territorial pode chegar a 8,5 milhões de quilômetros quadrados, sendo formado pela união de 26 estados federativos e o Distrito Federal. Do teu formoso céu risonho e límpido. Bom, o céu é, de fato, um lugar onde se localizam e se movem os astros, e parte desse espaço, visível pelo homem, é limitada pelo horizonte, firmamento, abóbada celestial. A imagem do cruzeiro resplandece. O cruzeiro, ou crux, também é conhecido como Cruzeiro do Sul e é uma constelação localizada no céu meridional em uma porção brilhante da Via Láctea. Ponto. Como é que uma poesia não pode refletir uma realidade? Ela pode apenas falar dessa realidade de uma maneira embelezada. Mas ainda assim, ainda que eu possa dizer que a poesia é uma forma de falar da realidade, ainda assim o que eu descubro no Gênesis, isso vai surpreender você, é que Gênesis capítulo 1 não é poesia pura, é também uma prosa. É que a prosa é uma narrativa mais histórica. A poesia parece uma coisa mais romântica, mais elaborada. Porém, veja, eu já mostrei que a poesia, mesmo sendo uma descrição mais romântica e elaborada da realidade, a poesia pode sim refletir elementos históricos, factuais. Poesia não é sinônimo de lenda. Mas a despeito dessa argumentação, eu quero dizer que Gênesis, capítulo 1 e capítulo 2, misturam poesia com prosa. Vou mostrar para você. Walter Kaiser Jr., um dos maiores especialistas em Antigo Testamento, declarou que o Gênesis é poético na forma, mas ele argumenta que há uma série de formas gramaticais sintáticas em Gênesis 1 e 2 que só podem ser encontrados no gênero literário em prosa e não na poesia. Ou seja, apesar de ser um poema, Gênesis capítulo 1, é um poema repleto de partes em prosa. Então, o autor de Gênesis capítulo 1 escreveu um poema querendo deixar claro às pessoas que ele não estava inventando uma lenda, mas ele estava apenas descrevendo, com linguagem poética, uma realidade histórica. Nós temos também o World Biblical Commentary, de Gordon Venham, que é um grande acadêmico, um grande teólogo, e ele também argumenta, citando vários autores como Loretz, Cassuto, Kisselman e outros mais, que Gênesis capítulo 1 se destaca das narrativas que seguem em estilo e conteúdo e o torna uma abertura para toda a obra. As histórias de criação extra-bíblicas do Oriente Médio Próximo são geralmente poéticas, mas Gênesis 1 não é poesia hebraica típica. Isso é muito interessante. Há muitos poemas sobre a criação encontrados entre os egípcios, entre os povos da Mesopotâmia, mas Gênesis capítulo 1 se diferencia de todos esses porque não é uma poesia
propriamente dito. É uma poesia que tem muitos elementos de prosa, ou seja, Gênesis capítulo 1 é único. E eu vou mostrar mais alguns elementos curiosos para você. Na gramática do Gesenius, que é uma grande gramática de hebraico, é dito que Gênesis capítulo 1 é histórico porque ele tem muito o uso do vav conjuntivo. O que é o vav conjuntivo? Você tem aqui o texto hebraico do Gênesis. E o vav conjuntivo é esta primeira letra que aparece em praticamente todos os versículos aqui. Gênesis 1, verso 8, 1, verso 13. Mesmo quem não sabe ler hebraico percebe que a letra é a mesma. Ela é chamada de vav conjuntivo. Vayeri erev e houve tarde. Vayeri. Esse vav seria o nosso e. E ele é colocado de maneira conjuntiva nas narrativas históricas. É como se eu dissesse assim: João casou-se e comprou uma casa. E conseguiu um emprego. E trabalhou na cidade. E teve um filho. Todos esses es que, na nossa forma brasileira de falar, ficam chatos, para eles era uma forma elegante de se fazer uma narrativa. A prosa tem muitos vavs, muitas narrativas. A poesia não. A poesia não tem esses vav conjuntivo, tá certo? Ela tem mais, é uma outra forma de escrever. E o Gênesis, toda vez que você lê, e disse Deus, e houve luz, e Deus te disse em hebraico, Vayomer Elohim, Vayomer Elohim. Isto é típico de uma narrativa histórica. Uma outra forma de perceber a historicidade do Gênesis é prestando atenção na distribuição dos verbos finitos para as versões narrativas e poéticas do mesmo evento. Lembra que eu comparei aquele trecho do hino nacional brasileiro com uma forma mais histórica de falar da mesma coisa? Pois bem, quando o verbo finito é usado numa poesia, ele tem uma forma de distribuição diferente de quando ele é usado numa narrativa descrevendo o mesmo evento. Isso me chama bastante atenção. O verbo finito é um verbo hebraico que trata de uma ação completa, que não precisa de nenhuma complementação. Agora, veja que interessante a comparação de Gênesis, capítulo 1, com poesias que estão no longo do Pentateuco, ou da Bíblia Sagrada de um modo geral. Aqui nesse gráfico vai ficar fácil de você entender. Todas as colunas verdes, elas mostram verbos pretéritos. E você percebe a diferença do verbo pretérito quando ele é usado numa poesia e quando ele é usado numa narrativa histórica. Por exemplo, Êxodo capítulo 14 traz a narrativa da passagem do povo pelo Mar Vermelho. Veja que ela traz muitos verbos no pretérito e poucos verbos imperfeitos que estão demarcados na coluna vermelha aqui atrás. Perceba a diferença de uso de verbos pretéritos para os verbos imperfeitos. Agora, quando você vai para Êxodo capítulo 15, você tem uma poesia do mesmo evento. Note que os verbos mudam. Quando é uma poesia, você percebe que os verbos pretéritos são bem menos usados do que os verbos imperfeitos que estão em vermelho. Você percebeu a diferença? Agora vamos a Gênesis. Gênesis capítulo 1 tem uma grande quantidade de verbos pretéritos, marcados aqui em verde, para uma quantidade muito pequena de verbos imperfeitos. Em outras palavras, quando comparamos o estilo, Gênesis capítulo 1 está muito semelhante a Êxodo 14, que é uma narrativa histórica, e está bem diferente de Êxodo capítulo 15, que é uma poesia. Uma outra coisa importante de se observar no Gênesis é a expressão hebraica Vaeler Toledot. Estas são as gerações. Quando se usa esse tipo de expressão no texto hebraico, você está falando de uma narrativa histórica. Então nós temos a história dos relatos que segue. Estas são as coisas que aconteceram. Então você tem aqui a narração das gerações, o Toledot desde Adão até Abraão, e depois o Toledot de Abraão até Jacó ou Israel. Você tem toda uma narrativa histórica. Ou seja, esses elementos me ajudam a concluir que o Gênesis, ainda que possua elementos de poesia, é uma narrativa histórica. E não temos por que duvidar da autoria mosaica, mesmo porque, preste atenção nesse último slide. No Novo Testamento,
Gênesis capítulo 1, versículo 11, é tratado como narrativa histórica. Pelo menos 25 passagens do Novo Testamento referem-se diretamente aos primeiros capítulos do Gênesis e são sempre tratadas como história real. E mais, história real escrita por Moisés. E com mais um detalhe, o próprio Jesus se referiu ao Gênesis como uma história real escrita por Moisés. Em outras palavras, se um teólogo é cristão e diz que o Gênesis não é uma história real,